Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Agora a gente vai entrar em outro ponto fundamental da lei. Mais uma vez, estamos no caminho. Vimos a quem a Lei 8.112 se aplica. Vimos o que é servidor, vimos o que é cargo público, vimos quais são as espécies de cargo público, vimos quais são os direitos do servidor. Foi um longo caminho, gratificações, direito a indenizações, direito a diversos pontos, afastamentos. Vimos quais são os deveres, vimos quais são as proibições, vimos regras de acumulação, vimos as penalidades e agora a gente vai ver como aplicar a penalidade. Como aplicar a penalidade, professor? Qual vai ser essa aula? O objetivo dessa aula 4 vai ser justamente ver como aplicar a penalidade, seja por um processo administrativo disciplinar ou seja por uma sindicância. Então, a partir de agora, você vai abrir a lei a partir do artigo 167 e a gente vai acompanhar como é possível aplicar uma penalidade a um servidor público. Nós já vimos que o quê? Nós já vimos que as espécies de penalidade são advertência, são suspensão e são demissão. O artigo 143, que é um pouco antes do 167, ele diz o quê? Toda autoridade pública que tiver conhecimento de uma infração praticada pelo servidor público deverá o quê? Deverá instaurar o processo administrativo competente. Mais uma vez, anote aí, grife no seu caderno. Não é uma simples faculdade da autoridade. Então, se você é autoridade, se você é responsável pelo determinado poder disciplinar no seu local de atuação, então você terá o dever e não a faculdade de aplicar uma penalidade. Professor, me diga uma coisa, essa penalidade poderá ser aplicada por meio de quê? Numa sindicância ou de um processo administrativo disciplinar. Gente, o processo administrativo disciplinar é a forma mais complexa de quê? De aplicar determinada penalidade. A forma mais simples seria a sindicância. Nós vamos ver quais são as espécies em que cabe sindicância e nós vamos ver também quais são as espécies de penalidade em que será possível o processo administrativo disciplinar. Lembre, sindicância, processo mais simples, enquanto o processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, é o processo mais complexo existente na administração pública no que tange à aplicação de penalidades. Um ponto interessante que eu quero que você grave desde já é assegurado ao servidor que está respondendo ou uma sindicância ou ao servidor que está respondendo um processo administrativo disciplinar ampla defesa e contraditório. Por quê? Porque ampla defesa e contraditório é um direito fundamental previsto lá no artigo 5º, que se aplica a qualquer processo, seja processo administrativo, seja processo judicial. Então, você, servidor, que está respondendo um desses processos, você terá direito à ampla defesa e o contraditório. Há um primeiro ponto interessante. Então, professor, é fundamental a presença de um advogado? É fundamental. Se o advogado não estiver presente, esse processo vai ser nulo. O que é que eu digo a você? E você vai anotar aí no seu caderno. O servidor público poderá constituir advogado, mas a presença de advogado no processo administrativo não é fundamental, embora seja aconselhável, né? Não, jamais, uma dica que eu dou a qualquer pessoa, jamais responda um processo administrativo sem constituir advogado. Por quê? Porque o seu cargo, anos de estudo, anos de dedicação, de trabalho, o seu futuro poderá estar em risco. Então, o mais aconselhado sempre é você o quê? Constituir um advogado. Mas o que é que você vai levar para a prova? Que a falta de advogado no processo administrativo não constitui nulidade. Então, o que é que a administração pública diz? Servidor, você quer constituir advogado? Você tem essa possibilidade. Mas caso você não constitua, for uma faculdade sua. Isso não gerará nulidade. Mas a todos é assegurado ampla defesa e contraditório. Então você terá a possibilidade de sozinho apresentar a defesa, de sozinho apresentar o quê? Resposta à acusação que lhe está sendo feita. Então, um ponto interessante que a lei traz é que o poder de investigar poderá ser delegado à autoridade de outro órgão. Vamos imaginar um determinado órgão federal aqui em Mossoró, bem pequeno, né?
Vamos imaginar que aqui funciona um Inmetro, uma autarquia federal, e que não tenha servidores suficientes para quê? Para realizar um verdadeiro processo administrativo disciplinar. Então, o que é que a Lei 8.112 permite? Que esse poder de investigar seja atribuído a uma autoridade de outro órgão. Não tem qualquer problema. Por quê, gente? Porque em várias cidades, você que está me ouvindo pode estar assistindo o curso de qualquer local do Brasil. Existem cidades muito pequenas em que um órgão público federal tem 1, 2, 3 servidores apenas. Então, como instaurar um processo administrativo disciplinar nesse órgão? Seria possível trazer uma autoridade de outro órgão para compor a comissão de investigação. Então, se cair na sua prova, você não vai ter dúvida. Vai colocar que é possível que uma autoridade de outro órgão venha integrar o quê? Um processo administrativo disciplinar. Cuidado! Um ponto que muitos alunos erram. Se você for ver nos sites de concursos especializados em que cobram questões, você vai ver que muitos alunos erram em relação às denúncias. Gente, pela Lei 8.112, toda denúncia contra servidor deve ser escrita e conter a identificação e endereço do denunciante. É o que está lá no artigo 144 da Lei 8.112. Professor, quer dizer que é vedada a denúncia anônima na Lei 8.112? Gente, é vedado. Por quê? Porque aquele que está realizando uma denúncia contra o servidor público deve se identificar, inclusive com endereço. Professor, mas não geraria uma certa represália em relação àquele que está denunciando? Mas, gente, aqui você tem que colocar na mente que estamos na esfera administrativa, não estamos na esfera penal, estamos na esfera administrativa. Já pensou se não fosse exigida a identificação do denunciante? Então, você poderia livremente ir lá, realizar uma denúncia contra o servidor, causar todo um transtorno na vida do servidor e ficar por isso mesmo, né? Então, por isso que a lei exige o quê? Que a denúncia seja escrita e que deve conter a identificação e deve conter também o endereço do denunciante. Mais uma vez, processo administrativo é dever da autoridade competente, ao tomar conhecimento de uma infração administrativa, instaurar o respectivo processo. Nós vimos que existem duas espécies do gênero processo administrativo. Existe a espécie sindicância e existe a espécie do processo administrativo disciplinar, que você vai guardar aí. Vimos também que a qualquer pessoa que está respondendo um processo administrativo é assegurado ampla defesa e contraditório. Por quê? Porque a qualquer pessoa que esteja respondendo tanto no processo administrativo como judicial, a Constituição garante essa ampla defesa e o contraditório. Por isso que a Lei 8.112 repete esse dispositivo constitucional. Professor, então, se é assegurada ampla defesa e contraditório, eu tenho que constituir um advogado sob pena de nulidade do processo. Falso. Você não vai cair nessa pegadinha. Você terá a faculdade aqui de constituir um advogado. Caso você não constitua, a administração pública seguirá o processo normalmente, sem nenhum problema. Então, vimos também que o poder de investigar poderá ser atribuído ao quê? Pessoas de outro órgão. Por quê? Porque nós chegamos até a discutir, olha, existem determinados órgãos que só tem 1, 2, 3 pessoas. Então, não seria possível formar uma comissão. Então, seria possível, então, atribuir esse poder a outras pessoas. E vimos também que as denúncias contra os servidores devem ser escritas, ter a identificação do denunciante e o endereço. Tudo isso para evitar que o servidor público seja alvo de diversas denúncias anônimas, né? Diversas denúncias caluniosas, injuriantes, que venham só trazer o quê? Problemas para o servidor. Aí a gente vai em diante. Vai falar agora da sindicância, né? Nós iremos falar da sindicância, que é uma modalidade de processo administrativo mais simples. Professor, quando é que é aplicado? Primeiro, onde é que está prevista a sindicância? Gente, lá no artigo 145 da Lei 8.112. No artigo 145 da Lei 8.112, você terá a noção que a sindicância será aplicada em duas hipóteses. Primeiro, quando a penalidade for de advertência, e segundo,
para suspensão que não exceda o quê? 30 dias, né? Então, penalidade de suspensão que não exceda 30 dias poderá ser aplicada o quê? Poderá ser aplicada a sindicância. Professor, qual é o prazo que uma sindicância deve ter? Aí você vai anotar aí. O prazo que uma sindicância deve ter é de até 30 dias. Ela não deverá exceder o prazo inicial, o quê? 30 dias. Então, você gravou essas informações. Gravou que a sindicância está prevista no artigo 145. Gravou que o prazo da sindicância não deverá exceder 30 dias, o prazo inicial. Gravou também que será possível sindicância na penalidade de advertência e na penalidade de suspensão que não exceda 30 dias. Por quê, professor? Porque se a penalidade de suspensão puder exceder 30 dias, se for um caso de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo em comissão, será obrigatório o processo administrativo disciplinar. Vimos então que a sindicância é a modalidade mais simples. Por quê? Porque se for preciso instaurar processo que tenha duração de mais de 30 dias, a penalidade de suspensão possa ser aplicada por mais de 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade, destituição de cargo em comissão, será obrigatório o processo administrativo disciplinar. Então você já gravou essas informações. Professor, pode ser que a sindicância seja utilizada como uma prévia do processo administrativo? Pode. Não tem nenhum problema. Agora, se a autoridade perceber que a penalidade aplicada se encaixar em uma das hipóteses que a gente falou aqui, então será caso de processo administrativo disciplinar. Vamos em frente para falar de uma possibilidade muito interessante, que é a questão do afastamento preventivo. Imagina aí um servidor público que cometeu um ato grave no desenvolvimento do seu exercício. Por exemplo, entrou em vias de fato com um colega e causou ao colega grave lesão corporal. Não é indicado que aquele servidor permaneça no local de trabalho. Então, o que é que a administração pública pode fazer? Olha, servidor, enquanto o processo administrativo esteja rolando, você vai ficar afastado. Aí a pergunta que vocês vão fazer, mas professor, ele vai receber durante o período em que estiver afastado? Vai, gente, porque ainda não foi aplicada a ele uma penalidade. Ele não está suspenso, ele está simplesmente afastado. Deve ser terrível. Por quê? Porque se você sabe que está afastado preventivamente, é sinal que boa coisa não vem por aí. Então, qual é a dica que eu dou para você lembrar dos prazos? Se você souber dessa dica, você vai acertar qualquer questão. Qual é o prazo da sindicância? A gente viu que ela não deve exceder 30 dias. Qual é o prazo do processo administrativo disciplinar, professor? Aí você vai duplicar. 30 mais 30, 60 dias do processo administrativo disciplinar, podendo ser renovado por igual período, mais 60. Então, um prazo do processo administrativo disciplinar poderá durar no máximo, claro que esse prazo é impróprio, ou seja, que ele poderá ser renovado a depender do interesse, mas você vai levar para a prova que o prazo do processo administrativo disciplinar é no máximo 120 dias. Por quê? 60 dias iniciais mais uma prorrogação. Aí você me pergunta, qual é o prazo, então, do afastamento preventivo? Aí você vai pensar assim, olha, o prazo do afastamento preventivo vai ser o mesmo do processo administrativo disciplinar. Então, poderá ser determinado o afastamento por 60 dias, prorrogado por igual período. Então, ele chegará o quê? A 120 dias, poderá chegar a 120 dias estando afastado, com remuneração. Não esqueça, com remuneração, sem prejuízo da remuneração. Por quê? Porque aqui ele ainda não sofreu uma penalidade. Se ele não sofreu uma penalidade, então não vai ser possível a ele caçar remuneração. Por quê? Isso só será possível quando for aplicada uma suspensão, quando for aplicado uma demissão. Mas enquanto não for aplicado, não vai ser possível. Aí a gente chega
ao real instrumento, né? Por quê, professor? Porque a sindicância ela é utilizada em hipóteses muito específicas, como a gente viu, penalidade de advertência, né? Penalidade de suspensão que não exceda 30 dias, mas o processo administrativo disciplinar, que está destinado a partir do 148 e seguintes, essa sim é a modalidade mais complexa. Então, o que é que a lei diz? A lei diz que é um instrumento destinado à apuração de faltas disciplinares cometidas pelo servidor no exercício da função ou que tenha ligação com esta. Vamos imaginar, gente, que você só poderá ser punido por uma infração disciplinar se a infração disciplinar tiver ligação com o exercício da sua função. Foi durante o exercício da sua função ou tem ligação com ela. Professor, então, em regra, minha vida privada não influi na minha vida pública. Em regra. Mas possa ser que um ato da sua vida privada possa influir na sua vida pública. Vamos imaginar que você é um alcoólatra, que é uma doença que fique registrado, mas que você bebe todos os dias. Você bebe todos os dias, tem uma vida escandalosa na sua vida privada, e isso acaba refletindo também na vida o quê? Pública. Você chega com um bafo de bebida, né? No IFRN, chega com bafo de bebida na UFRN e acaba o quê? Refletindo. É possível que esse ato da sua vida privada venha influenciar na sua vida pública. Então, mas o que é que eu devo levar para a prova, professor? Que a regra é que o processo administrativo disciplinar será instaurado para aplicar o quê? Penalidade por um ato que decorreu do exercício da função pública ou que tenha ligação com ela. Qual é, então, o primeiro passo para instaurar o processo administrativo disciplinar? É formar a comissão. Formar a comissão de 3 servidores estáveis. 3 servidores estáveis. Professor, pode ter comissionado? Não. Pode ter servidor que esteja no estágio probatório? Não. Porque aqui nessa comissão eu tenho que ter o quê? Tenho que ter um servidor que ele seja estável, que ele já tenha passado pelo estágio probatório. Tudo isso objetivando a maior autonomia desse servidor na condução dos trabalhos do processo administrativo disciplinar. Professor, qual é um ponto interessante também? Que o nível de escolaridade daquele que está compondo a comissão do processo administrativo deve ser superior àquele que está sendo investigado. Por exemplo, não tem sentido você que é apenas graduado, imagine você é professor de uma determinada UFRN, professor da UFRN, foi convidado para compor uma comissão de processo administrativo disciplinar. Você é apenas graduado, um exemplo, e está apurando o processo administrativo de um servidor que é pós-doutor em determinada matéria. Então, a lei, para tentar coibir essas situações desproporcionais, ela diz assim, olha, o ideal é que você tenha nível de escolaridade superior àquele que está sendo investigado. Você vai gravar, então, na mente que a formação da comissão é de 3 servidores estáveis. Então, mais uma vez, o afastamento preventivo, só para lembrar, você vai lembrar que o quê? Que o afastamento preventivo ele vai durar 60 dias, podendo ser prorrogável por igual período. Então, é possível, professor, que o afastamento preventivo chegue a 120 dias, com ou sem prejuízo de remuneração? Sem prejuízo de remuneração. Por quê? Porque ele não sofreu uma penalidade. Mais uma vez, vimos que o instrumento adequado seria o processo disciplinar, que ele é aplicado o quê? Instaurado para apurar possível irregularidade do servidor, seja no exercício da função, seja irregularidade essa que tenha correlação com o exercício de suas funções. Vimos que o primeiro passo é a formação de uma comissão, de 3 servidores estáveis. Por que 3, professor? Justamente para evitar a situação de empate. Então, todos os colegiados são formados por número ímpar. Por quê? Porque se fosse 2, poderia ser que um dissesse, não, vou fazer o relatório pela condenação, e outro, não, vou fazer pela absolvição, e ficaria nessa. Então, os colegiados, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Justiça, é formado por 11 ministros. Por quê? Justamente para evitar a situação de empate.
Aí a gente vai para o processo disciplinar. Professor, formou a comissão. O presidente deverá ter nível superior ou mesmo nível de escolaridade do investigado. Aquilo que a gente falou, não seria adequado, não seria proporcional que aquele que integra a comissão do processo disciplinar, como por exemplo o presidente, tivesse nível de escolaridade inferior ao investigado. Então eu tenho um nível superior ou pelo menos igual o que do investigado. Um ponto interessante é que as audiências terão caráter reservado, gente. Aqui, embora todas as audiências, qual é a regra, professor? Artigo 93 da Constituição Federal, que trata dos processos judiciais. As audiências que envolvem o poder público possuem caráter público. Mas no caso de um processo administrativo disciplinar, em que envolve interesses delicados da administração pública, então o que é que a Lei 8.112 diz? As audiências, nesse caso, terão caráter reservado. Ponto interessante que eu quero que você leia é o artigo 151 do processo disciplinar, que vai tratar justamente dessa matéria. E um ponto interessante também que nós já vimos é que o prazo para a conclusão é de 60 dias, prorrogável por igual período. Isso na lei, gente, na vida real, muitas vezes é diferente, mas sua prova não vai cobrar o que cai na vida real, vai cobrar o que está na lei. Por quê? Porque eu acompanho determinados processos administrativos disciplinar em que o prazo de 120 dias, que é o prazo máximo, né, 60 mais 60, foi prorrogado por 15 vezes. 15 vezes. E sem que isso trouxesse qualquer nulidade para o processo. O que é que você vai levar para a prova? Esquece o que eu digo. Vai levar para a prova que o prazo do processo disciplinar, 60 dias prorrogável por igual período. Olha como é fácil. Sindicância, 30 dias. Processo administrativo disciplinar, 60 prorrogável por igual período. Afastamento preventivo, 60 prorrogável por igual período. Então, lá na frente a gente vai ver que o quê? Vamos ver que o excesso desse prazo, né, ultrapassar esse prazo, não constitui em si uma nulidade. Então, repetindo mais uma vez, o presidente deverá ter nível de escolaridade superior ou igual ao do investigado. Por quê? Para evitar aquelas situações que a gente falou. As audiências terão caráter reservado. Por quê? Porque o processo administrativo disciplinar trata de pontos delicados da administração pública, eventuais faltas de servidores. E outro ponto interessante é que o prazo do processo administrativo disciplinar é de 60 dias, prorrogável por igual período. Aí vamos adiante falar da primeira fase do processo administrativo disciplinar, que é o inquérito administrativo. Marca aí no seu caderno, o inquérito administrativo está entre os artigos 153 a 166 da Lei 8.112. E o que é que eu quero que você grave aí no seu caderno? Primeiro, que aqui a gente até já falou nos slides anteriores, que obedecerá ao contraditório, assegurada a ampla defesa. Então, todo processo administrativo, todo processo judicial deverá obedecer ao contraditório, a ampla defesa, direitos esses fundamentais de qualquer pessoa que lida com a administração pública. Mas, professor, a gente está no âmbito do processo administrativo. E se durante o trâmite do processo administrativo descobrir que o servidor cometeu não foi só uma infração administrativa, o que o servidor cometeu foi também um crime. Gente, a própria lei já traz o que fazer. Se concluir que a infração constitui crime, encaminhará ao Ministério Público. Para quê? Para que o Ministério Público adote as posições cabíveis. Propondo ação penal, propondo ação de improbidade administrativa, a depender do ato que foi cometido. Então, grave essa informação no seu caderno, você vai ler justamente isso que está também correspondendo a essa ideia no artigo 155 da lei. Aí um ponto que a gente já falou, assegurado o direito à defesa por advogado, né? Então, você, se quiser, pode constituir um advogado. É um direito seu. Professor, se não constituir um advogado, no processo administrativo não terá qualquer nulidade em virtude disso. Por quê? Porque foi uma faculdade da pessoa não constituir advogado. Ela optou por não constituir. Então não terá nenhum problema disso, embora não seja recomendável.
Aí se iniciou o prazo para a defesa. Qual é o prazo para a defesa, professor? Prazo de 10 ou 20 dias. Anote aí no seu caderno. O prazo será de 10 dias, é a regra. 10 dias quando a gente tem o quê? Um investigado. Quando eu tenho um investigado, o prazo é de 10 dias. Só quando eu tenho 2 investigados ou mais, o prazo será de 20 dias, um prazo cumulativo, né, para os dois. Então, está correndo um prazo lá de 20 dias. Por quê? Porque para pegar os autos do processo administrativo, para avaliar, é uma situação bem mais complexa, envolve 2 pessoas. Então, o que é que a lei diz? Se envolver 2 investigados, prazo de 20 dias. E se não apresentar defesa, será revel, gente. Gente, o que é a revelia? A revelia é que presume-se verdadeiros os fatos apontados. Então, a administração pública me notificou para eu apresentar a defesa e eu simplesmente não apresentei qualquer defesa. Deixei o processo correr. O servidor, literalmente irresponsável, não apresentou qualquer defesa. Então, ele vai ser considerado revel. O que é que significa essa revelia, professor? Que os fatos apresentados durante o processo administrativo se presumem verdadeiros. Há um ponto interessante, que o relatório deverá ser conclusivo e apontar o suposto dispositivo infringido. Eu não posso fazer um relatório genérico. Eu não sei, eu não sabia, eu não tenho certeza se o servidor aplicou a penalidade. Porque se ele não tem certeza, o que é que ele vai fazer? Pedir que constar isso no processo administrativo e não indicar a penalidade como possível de aplicação. Por quê? Porque ele não tem certeza. Mas esse relatório deve ser conclusivo. Conclusivo pela condenação do servidor ou conclusivo pela não condenação. Seja porque o servidor não praticou aquele determinado fato, ou seja, porque o decorrer do processo administrativo não apontou uma certeza da materialidade, uma certeza de autoria. Não pode a comissão do processo administrativo ficar em cima do muro. Eu jogo para você aí, autoridade julgadora, para ver se você decide ou não por aplicar a pena. Ela tem que ser conclusiva. Ponto interessante também é que após o final desse inquérito administrativo, os autos são encaminhados para julgamento. Então, a real produção de prova, gente, está dentro do inquérito administrativo. Esse é o ponto fundamental. Por quê? Porque é aqui que o servidor vai realmente poder provar sua inocência. No julgamento, aqui já está praticamente consolidado a penalidade a ser aplicada. Então, vamos repetir mais uma vez as informações. No inquérito administrativo, obedecerá ao contraditório, assegurada a ampla defesa do servidor. Então, vai poder produzir todas as provas admitidas em direito. Pericial, testemunhal, tudo que seja admitido em direito. Se constituir infração, constituir como infração, a infração que o servidor realizou constituir crime, os autos serão encaminhados para o Ministério Público. Então, para quê? Para que o Ministério Público venha adotar a medida cabível nesse caso. Ponto interessante é que, como a gente falou, é assegurado que o advogado tem espaço, apresente defesa em nome do servidor. Professor, mas se ele não apresentar, não constituirá ilegalidade, não constituirá qualquer nulidade do processo administrativo. Como nós falamos, defesa no prazo de 10 dias. Defesa no prazo de 10 dias quando for, é a regra, quando for um indiciado, quando for um investigado. E 20 dias quando a gente tiver a situação de 2 ou mais investigados. Esse prazo vai correr, gente, paralelamente para os 2, sem nenhum problema. Ponto interessante também, que se ele não apresentar defesa, será considerado revel. Não apresentei defesa, não estou nem aí para o processo administrativo. Todos os fatos que serão apontados pela comissão serão presumidamente verdadeiros. Ponto interessante que a gente falou também, que o relatório deverá ser conclusivo. Não pode ficar em cima do muro. Deverá ser conclusivo e aplicar, indicar a possível penalidade a ser aplicada. Professor, mas pode o relatório não trazer uma penalidade? Pode, não tem problema nenhum. Desde que o quê? Desde que seja comprovado que o servidor não realizou aquele determinado fato sujeito à penalidade
ou seja comprovado, ou não seja comprovado que o servidor praticou aquele ato, né? Fica a dúvida. Então, pode a comissão indicar esse sentido. Posteriormente a tudo isso, os autos serão encaminhados a julgamento. Aí vem o ponto mais interessante. Por quê? Porque o julgamento, gente, eu quero que vocês anotem aí, artigos 167 a 173. Nesses artigos vão estar o quê? Como se dá esse julgamento. Imagine aí, você está na sua mente. Já foi instaurado o processo administrativo, foi feita a comissão, foi realizado o inquérito administrativo. Agora a gente está numa fase de quê? Numa fase de julgamento. A autoridade competente receberá os autos para o quê? Para o julgamento. E o que é que acontece, professor? Primeiro, gente, eu quero que vocês gravem que ela vai ter um prazo de 20 dias do recebimento do processo, né? Então, o julgamento ocorrerá nesse prazo de 20 dias do recebimento do processo. Então, recebi o processo, eu tenho até 20 dias para emitir uma decisão, emitir um julgamento. E a penalidade será aplicada apenas pela autoridade competente. Professor, onde estão as autoridades competentes? Estão lá no artigo 141 da Lei 8.112. Você vai ver que o presidente da República, no âmbito da administração pública direta, é a autoridade competente. Mas nada impede, por exemplo, no âmbito da administração indireta, que o reitor de uma universidade seja a autoridade competente para aplicar determinada penalidade. Então, onde é que você vai ver isso? No artigo 141 da Lei 8.112. Se for reconhecida a inocência do servidor, o processo será arquivado. Então, a autoridade julgadora vem lá e reconhece que o servidor é inocente. O que é que acontece com o processo administrativo? Totalmente arquivado. Professor, é possível que ele julgue, ele vai seguir em regra o relatório? Gente, em regra, ele vai seguir o relatório produzido pela comissão do processo administrativo, salvo quando o quê? Quando contrário às provas dos autos. Então, tem todas as provas dos autos indicando, por exemplo, que o servidor foi culpado. Aí o relatório produz a comissão produz um relatório pela inocência do servidor. Então, nesse caso, poderá ser que a autoridade administrativa aplique o quê? Aplique a penalidade. Por quê? Porque a prova dos autos está contrário à prova que é o relatório emitido pela comissão. Muita gente erra nesse sentido, porque diz, olha, a autoridade julgadora não poderá aplicar penalidade mais grave que o relatório. Gente, não existe essa vinculação. Então, se a autoridade julgadora constatar que a prova dos autos é divergente do que o relatório produziu, pode ocorrer do quê? De uma penalidade mais severa. Então, repetindo esse ponto, o julgamento que está previsto lá entre os artigos 167 a 173, prazo de 20 dias do recebimento do processo. A penalidade será aplicada apenas pela autoridade competente. Como nós falamos, a autoridade competente estará prevista lá no artigo 141 da Lei 8.112. Vimos também que, se for reconhecida a inocência do servidor, o processo vai ser arquivado. Mas, se não for reconhecida a inocência do servidor, vai ser aplicada a penalidade. Professor, essa penalidade pode ir de encontro ao que o relatório produziu? Pode, desde que o quê? Que as provas estejam em contraste, estejam em total dissonância. Então, em regra, é que a autoridade competente segue realmente o que está no relatório. Mas quando existe um contraste, existe uma dissonância, é possível a aplicação de penalidade, até mesmo que mais grave do que é indicada pelo relatório. Aí a gente vai para outro ponto interessante, que eu quero que vocês gravem aí. O julgamento fora do prazo legal não implicará nulidade do processo. Lembra que a gente viu o quê? Prazo da sindicância, 30 dias. Prazo do processo administrativo disciplinar, 60 dias prorrogável por igual período. Eu disse, olha, isso daqui é o que está na lei. Na prática, um processo administrativo chega a durar 1 ano, 2 anos, um prazo muito longo. E a própria lei, para evitar que os advogados alegassem o quê? A nulidade do processo administrativo, o que é que ela diz? Olha, o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade.
não terá qualquer problema contra isso. E se for reconhecida a prescrição, professor, se lembra o prazo de prescrição? 5.2.180, 5.2.180, 5.2.180, você já tem na mente, né? Então, o servidor cometeu aquela infração administrativa, mas passou-se o tempo e a administração pública não realizou qualquer ato para punir o servidor. Se for reconhecida essa prescrição, né, que a pretensão da administração pública decaiu, né, então o fato será registrado nos assentos individuais do servidor. Então vai ficar lá registrado, olha, ele cometeu um ato que era uma infração administrativa, mas em decorrência da infração, da prescrição, eu não pude puni-lo. Eu quero que vocês leiam justamente o artigo 172, que vai tratar desses pontos. Aí, professor, é possível, aplicada a penalidade, esse processo administrativo ser revisto? É possível, gente. A própria lei, entre os artigos 174 a 182, traz essa possibilidade de revisão do processo administrativo. E quando é que será possível? Primeiro, quando existirem fatos novos. Então, só será possível a revisão do processo administrativo quando existirem fatos novos capazes de o quê? De levar o servidor público a uma situação de inocência. Existe prazo, professor, para que essa revisão seja realizada? Não. Ela pode ser realizada a qualquer tempo. Não existe um prazo em si para a realização da revisão. O processo administrativo disciplinar pode ser revisto a qualquer tempo. E o que é que você vai ver? Vai ver justamente o artigo 174 da Lei 8.112. Imagine que o servidor foi vítima de uma grande injustiça, de que realmente ele não cometeu aquele ato que levaria o quê? A uma demissão, a uma suspensão. Então seria possível a revisão desse processo administrativo, mas o ônus da prova, gente, cabe ao requerente. O ônus da prova cabe ao requerente. Por quê? Porque aqui eu tenho uma situação que não é mais a administração pública que deve provar a culpa do servidor, porque o servidor já foi considerado culpado no processo administrativo. Agora, sou eu, servidor, que devo provar o quê? Que existe um fato novo que levaria à minha inocência. Então, todo o ônus da prova cabe ao quem? Cabe ao requerente. Professor, é possível que um familiar, no caso do falecimento do servidor, que um familiar ingresse com a revisão do processo administrativo? Gente, é possível, totalmente pacífico na jurisprudência. Por quê? Porque no caso de uma penalidade de demissão, esse ato macula a honra do servidor público, sendo totalmente possível que um familiar venha ingressar com a ação. Ponto interessante, que a simples alegação de injustiça não é suficiente para a revisão do processo. Então imagine aí que você foi condenado no processo administrativo disciplinar, pouco tempo depois diz, olha, eu quero revisar o processo administrativo. Mas por quê? Você tem algum fato novo? Não, não tenho nenhum fato novo. Eu quero revisar o processo administrativo porque eu acho que esse processo foi injusto. Foi injusto comigo. Aí o que é que a própria Lei 8.112 vai dizer para você? A simples alegação de injustiça no processo administrativo não é suficiente para quê? Para a aplicação da penalidade. Eu quero que você veja o artigo 177, que vai tratar também da revisão do processo administrativo. Aí vocês me perguntam, professor, qual é o prazo? Qual é o prazo de revisão do processo administrativo? Eu vou dizer a vocês, o prazo é de 60 dias para a conclusão dos trabalhos e 20 dias para o julgamento. Então, o que é que a lei diz? Olha, você que entra com a revisão do processo administrativo, a administração pública terá 60 dias, mais uma vez se torna fácil, por quê? Porque é igual ao prazo do processo administrativo disciplinar. Então, a administração pública terá 60 dias para realizar todo o processo administrativo e 20 dias para o quê? Para julgamento. Do mesmo jeito, gente. Por quê? Porque a autoridade julgadora lá no processo administrativo disciplinar terá 20 dias após o recebimento dos autos para emitir julgamento. Aí eu quero que você leia também o artigo 182, que vai tratar da revisão do processo administrativo. Com essas informações, nós encerramos esse
ponto principal, fundamental do seu edital, que é a questão da revisão e do processo administrativo e da sindicância em si. Aí, vamos responder algumas questões essas de maioria do CESP. Olha essa questão 1. A respeito da administração pública e da Lei 8.112, julguem os itens a seguir. Havendo suspeita de infração, a autoridade terá a faculdade de instaurar o procedimento administrativo. O que é que a gente comentou aqui desde o início? Havendo suspeita da infração, a autoridade tem o dever e não a faculdade de quê? De instaurar o processo administrativo. Então, gabarito errado. Questão 2. A respeito da administração pública e da Lei 8.112, julguem os itens a seguir. As denúncias devem ser escritas, verdade. E conter a identificação e endereço do denunciante, verdade. Verdade, questão correta. E quem não estudou, vai dizer, não, peraí, não pode ser não. Já pensou constar o endereço, já pensou constar a identificação do denunciante? Quem não estudou, quem não assistiu a aula, vai o quê? Vai errar a questão. Você que assistiu vai lembrar que as denúncias realmente devem ser escritas e conter a identificação e o endereço do denunciante. Gabarito correto. 3. Penalidade de suspensão por mais de 30 dias. Vamos lá. De demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de sindicância. Falso, gente. Todas essas penalidades será obrigatória a instauração de quê? De processo administrativo disciplinar. Mais uma vez, você vai lembrar que a sindicância é indicado para os casos de advertência ou penalidade de suspensão que não exceda 30 dias. Então, gabarito, professor, errado. Questão 4 do CESP. Em regra, o julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Gabarito verdadeiro. Nós vimos o quê? Que a autoridade julgadora, naquele prazo de 20 dias que ela tem para julgar, quando ela recebe os autos, em regra, ela deve seguir o quê? O que a comissão produziu, salvo quando ela perceber que as provas constantes nos autos vão de encontro ao quê? Vão de encontro à decisão do relatório. Então, nesse caso, ela poderá o quê? Julgar contrário ao relatório. Aí você vai lembrar também que esse julgamento pode significar, inclusive, penalidade superior que o relatório indicou. Questão 5. O julgamento fora do prazo legal não implicará nulidade do processo. Realmente é verdade, né? O que eu acho uma pena. Por quê? Porque muitas vezes alguns processos administrativos disciplinares são o quê? Perduram por anos, 1, 2 anos, trazendo muito sofrimento para o servidor. Então, deveria existir um limite máximo em que a administração pública, em caso excedendo esse limite, pudesse o quê? Pudesse ser penalizada. Mas isso não é o que ocorre. Então, a alternativa está o quê, professor? Correta. Julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. Quero que você lembre também que a revisão do processo administrativo não pode trazer para o servidor penalidade o quê? Pior do que a aplicada no âmbito do processo administrativo. Por quê? Porque ele está pedindo a revisão. Já pensou se fosse possível? Eu pedindo a revisão, a administração pública diz, você está pedindo a revisão, você não se contentou não com a suspensão de 90 dias, pegue uma demissão. Então, revisão do processo administrativo disciplinar não pode trazer penalidade o quê? Superior à indicada do processo administrativo. Agora você pode perguntar, professor, o julgamento da autoridade competente pode trazer penalidade diversa, né, superior ao relatório? Pode, naquelas hipóteses que a gente viu, quando as provas constantes nos autos indicarem que o relatório não foi acertado. Então, com isso, nós encerramos, gente, mais uma aula. Bons estudos, boa preparação. Leiam a lei, leiam os dispositivos que a gente indicou, que você, com certeza, vai estar mais próximo da aprovação. Até mais!